Então, assim, como eu falei que as consultorias elas são muito abrangentes, existem muitos ramos nessa área de consultoria, né? Eu posso, por exemplo, ter uma consultoria, contratar um consultor de vendas, eu posso ter uma área de consultoria de marketing, né, que é para melhorar essa questão de marketing da minha empresa. Eu posso ter um consultor financeiro, eu posso ter um consultor de gestão empresarial, com um foco bem amplo. Eu posso ter um consultor de recursos humanos, que é no caso de RH, e posso também ter aí, eu coloquei só alguns exemplos, né? Tem vários, é muito amplo, um consultor em TI também, né? Nessa área específica. Então, a gente sempre tem que procurar ser muito bons do que nós fazemos e no que nós gostamos, né? Volta só um pouquinho para trás. Então, olha só. Nesse ramo de consultoria, ele é um ramo muito prazeroso. Eu acho que vocês vão gostar dessa disciplina, né? A gente vai aprofundando bastante. Eu vou estar disponibilizando também alguns vídeos depois para vocês. E eu queria já também deixar, não sei se algum colega, algum professor já diferenciou para vocês. Como eu diferencio alguém? Qual é a diferença de departamento pessoal e de RH? Né? Não sei se vocês sabem a diferença entre departamento pessoal e RH. O departamento pessoal, né, falando de uma forma breve, é focado mais numa área administrativa, o departamento pessoal, como um todo. E já o RH, ele é um foco onde? Gestão de pessoas. Tá? A gente ouve falar muito isso hoje, em gestão de pessoas. Como eu vou gerenciar a minha equipe? Como eu vou gerenciar o meu pessoal? Né? A gente precisa proporcionar hoje, nesse ramo empresarial, as empresas sabem disso, os gestores precisam proporcionar um bom ambiente de trabalho, precisam proporcionar os gestores um lugar prazeroso, até porque o trabalho é algo que as pessoas passam uma grande parte da sua vida no trabalho. Então, tem que ser algo prazeroso. Eu sempre digo para os gestores, né? Para os nossos gestores. Eu sempre falo para os gestores o seguinte: crie um ambiente, proporcione um ambiente para a sua equipe onde ela tenha prazer de vir trabalhar. A pessoa ela precisa gostar do que ela faz, né? Ela precisa gostar. Se o colaborador, a pessoa, ela acordar pela manhã e ela pensar, ela tiver esse primeiro pensamento, ai meu Deus, eu tenho que ir para aquela empresa, encontrar determinado colega, nossa, eu vou ter que encontrar tal pessoa, aquele ambiente, tem alguma coisa errada, tá? Se o colaborador ou o próprio gestor tiver esse tipo de sentimento, como se fosse um fardo, ter que ir trabalhar, tem alguma coisa errada. Precisa avaliar o que é, tá? Agora, eu, por exemplo, eu trabalho em vários locais. Eu trabalho em hospital, eu trabalho em clínica, eu trabalho para o Detran, eu trabalho com aulas, né, em universidades. Então, assim, mas tudo que eu faço, eu sou ligada, todo mundo diz que eu sou ligada, assim, no 320, né? Por quê? Porque eu faço as coisas com muito prazer, assim. E a melhor coisa que tem é a gente ganhar dinheiro com prazer, né? É gostar do que a gente faz. Eu tenho dias de plantões que eu faço no hospital onde eu trabalho, que eu entro 7, por exemplo, o meu horário é 7 horas. Quando chega 5 horas, eu nunca precisei na minha vida colocar um celular para despertar. Nunca precisei. Sabe por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Eu cansei já, em tempos atrás, de dormir, por exemplo, 3 da manhã e ter que acordar 6.
mas eu acordo. Fico meio ruinzinha no outro dia, mas eu acordo. Mas é porque eu gosto do que eu faço. Eu faço com muito amor as coisas que eu faço, né, na minha área de atuação. Então, assim, a gente precisa encontrar prazer na nossa área de atuação. Essa é a grande chave do negócio, é gostar, tá? E assim, eu digo também para vocês, a mesma coisa, com certeza, é ter esse sentimento na área da educação, né? Vocês gostarem desse curso que vocês estão fazendo. Não pode ser nada enfadonho. Ai, meu Deus, não aguento mais essas aulas, né? Desculpem, às vezes o sentimento é esse, né? Eu sei que não é fácil para ninguém, mas a gente precisa entrar numa reserva de energia que nós temos, né? Nossa, já estou no 5º período, né? Que é o que a maioria, acho que vocês estão no 5º período, né? Agora. Eu estou finalizando, coisa boa, só falta mais, é só mais uns passinhos, só mais um pouco, né? Então, assim, eu não quero sair muito do foco aqui, que a gente está falando da consultoria, mas eu preciso entrar um pouquinho nessa área, que é a área emocional, que é essa área comportamental. Então, tentem encontrar prazer nas coisas que fazem, senão de nada tem sentido. Avançando aí no nosso conteúdo, pessoal, vamos anotando aí as dúvidas que vocês tiverem. Aí depois eu vou abrir o fórum lá no portal e aí a gente consegue conversar melhor, tá? Então, o que a empresa... Às vezes os gestores, né, os empresários, eles perguntam isso para a gente. Até quando a gente vai vender esse serviço. Ou quando disponibiliza o nosso serviço aí. Na internet, né? Por falar em internet, se colocar o seu nome lá no Google, como que ele aparece? Como que ele está aparecendo? Né? Quem é você? Né? Então, assim, vai criando tudo isso, tá? A gente precisa ir criando uma imagem de nós. E não sei se já tiveram essa disciplina, cuidado com as nossas imagens, tá? As nossas imagens, às vezes, nas redes sociais, às vezes elas podem atrapalhar ou podem beneficiar, tá? Cuidado, né? Então, assim, a gente vê algumas experiências, assim, de não muito positivas em relação aí às postagens que são feitas, né? Cuida da sua imagem, tá? Como um profissional. Cuide da sua imagem. Então, essa é uma pergunta aí, pessoal. Eu acredito que vocês estão acompanhando aí nos slides. As empresas, às vezes, o gestor ele diz para nós assim: ah, mas eu vou contratar seu serviço, o que eu vou ganhar com isso? Então, o que a empresa ganha com uma consultoria? Qual que é o benefício? A gente precisa mostrar os benefícios, né? Então, a princípio, o trabalho de consultoria empresarial ele deve ser visto como um investimento e não como um custo, tá? Olhem aí a diferença. A consultoria, ela precisa ser vista como um investimento e não como um custo. A gente precisa mostrar isso para o empresário. E a aplicação desse serviço, que tipo de vantagem ele vai trazer para a empresa? Vantagens competitivas. Quem faz uma consultoria está sempre com um passo à frente. A gente vai estar trazendo benefícios na eliminação de gargalos. O que seria essa eliminação de gargalos? Ela é muito utilizada aí na área empresarial. Deixa eu explicar um pouquinho. O que é um gargalo? Imaginem essa parte dessa garrafa, né? O gargalo é como se fosse a parte mais estreita de uma garrafa, tá? Essa comparação a gente pode fazer. Então, essa parte mais estreita, o que a empresa tem passado, o que ela tem tido de gargalos? Ou seja, em outras palavras, né? Aqui entre nós. Quais são os apertos que ela tem tido? Quais têm sido os problemas, os gargalos, as dificuldades que ela tem encontrado para poder emergir? Então, isso é um gargalo no ramo empresarial. Então, ela vai ter, com a consultoria, ela vai ter um benefício, ela vai conseguir eliminar alguns gargalos, tá? Ela vai ter um aprimoramento na tomada de decisões,
tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso aí ainda, bem no finalzinho. A gente vai falar que a consultoria, ela vem, olha o termo, consultoria. Você não vai entrar numa empresa mandando fazer, determinando né, situações, ordenando. Não. O princípio das consultorias é a neutralidade, ser neutro, tá? Então, as empresas ganham vantagem competitiva, a eliminação de gargalos, que eu já expliquei de uma forma bem prática o que é os gargalos, aprimoramento na tomada de decisão, ela vai ter, dependendo das áreas, né, redução de custos e de riscos, aumento da produtividade, se eu tenho uma equipe com uma qualidade de vida melhor, se eu tenho uma equipe mais feliz, se eu tenho uma equipe mais ativa, com prazer no que faz, eu vou ter mais produtividade. Eu vou ter um crescimento sustentável, eu vou conseguir fazer uma fidelização da minha clientela, porque, lembrando aí, ó, entrando no ramo empresarial, hoje em dia, tem alguns empresários que abrem empresas e se preocupam com um item, que é atrair os clientes. Atrair, anotem bem isso. As empresas se preocupam em atrair os clientes. Quando elas conseguem atrair, elas... Ah, não, agora eu já consegui atrair, tá ótimo. Tá errado. Depois do processo de atrair, eu tenho que conquistar. Eu tenho que fidelizar essa minha clientela, mas sempre com foco na atração de novos. Atrair, conquistar. E tem mais um passo. Manter, que é o mais difícil. No ramo empresarial, eu tenho esses 3 itens que têm que ser incorporados. Atrair uma clientela, conquistar a minha clientela e manter a minha clientela, que é o mais difícil de tudo hoje, é manter, tá? Então, assim, a maioria das empresas, eu digo que uma grande parte, ela só se preocupa em atrair. Nossa, faz aquele merchandise, coloca na mídia, faz aquela inauguração fenomenal, atraiu. Aí depois ela não consegue manter a clientela dela. Todo o trabalho vai por água abaixo, tá? Vai por água abaixo. Hoje se trabalha com fidelização. Eu preciso manter a minha clientela, mas voltando no processo de quê? De atrair de novo. Atrair, conquistar, manter. Atrair, conquistar, manter. É isso. Só uma diquinha bem rápida. Isso vale para os relacionamentos, tá? Vou dar uma diquinha aí de relacionamento. Envolve esses 3 fatores relacionamentos também. A gente começa a namorar. Depois que namora, aí vem o processo da conquista. Faz tudo para conquistar a pessoa. Conquistou, larga de mão, né? Aí, já conquistei, já é meu, já é minha, e larga. É aí que está o problema. Atrair, conquistar e manter. Quando chega nesse nível do manter, você precisa voltar para a etapa da atração de novo, tá? Ele é um círculo, tá? Ele vai girando. Atrair, conquistar, manter. Atrair, conquistar, manter. Eu tenho que ir medindo. Eu tenho que ir colocando um termômetro nos meus relacionamentos. Nos meus relacionamentos empresariais, pessoais também. Só um pouquinho, que teve um áudio aqui bem, bem forte. Desliguem os áudios de vocês, senão me atrapalha bastante, pessoalzinho. Entenderam? Então, esse processo, o que a empresa tem a ganhar? Voltando. A vantagem competitiva, eliminação de gargalos, aprimoramento da tomada de decisão, redução de custos e riscos, aumento da produtividade. Com isso, ela vai ter um crescimento sustentável, ela vai conseguir fidelizar essa clientela, ela vai ter um melhor desempenho e, com isso, o que toda empresa quer, maior lucro. Lucro, dinheiro, tá?
Então, essas seriam as etapas e os ganhos de uma consultoria. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lá. Já ouviram falar nessa palavrinha aí que isso eu acredito que todos devem desenvolver. Isso a gente pode dar, pode estar sugerindo para os empresários e pode sugerir também para as pessoas em si, para nós profissionais, né? Já ouviram falar no chá? Que todo mundo tem que ter esse chá? Eu preciso, o que seria esse chá? Que todas as pessoas têm que ter dentro de um ramo empresarial. Eu preciso ter competência, eu preciso ter habilidade e eu preciso ter atitude. O C é competência, o H, habilidade e atitude. Bom, eu espero que você esteja me ouvindo bem, né? Eu às vezes dou uns gritinhos, assim, eu falo meio alto, né? Gaúcho é uma coisa séria, né? Aí fica meu filho aqui, minha mãe mais baixo, porque eu me empolgo tanto com os assuntos que eu falo muito alto. Vão controlando aí daí o áudio de vocês, porque eu me empolgo muito com os assuntos, tá bom? Pessoal, veja bem, a competência que a gente pode aí atribuir para nós como profissionais e também para os gestores, o que seria essa competência? A competência, ela precisa ser uma competência técnica e precisa também ser uma competência que envolva uma habilidade comportamental. Então, assim, o que é a competência em si? Para mim, ser uma pessoa competente, eu tenho que ter a habilidade técnica, que é saber fazer o meu trabalho bem feito, e eu tenho que ter a habilidade humana, que é saber me comportar, saber ser humano. Não adianta eu ter só a técnica, tá? Ser muito bom, um bom médico, por exemplo. Ele é bom tecnicamente. Eu vou lá, ele me receita um medicamento e ele é muito bom no que ele faz. Mas, humanamente, na questão comportamental, ele é péssimo. É um cavalo, né, vestido. Então, a pessoa, para ela ser competente em si, para ela ser competente em si, ela tem que ter as duas habilidades. Desculpem o termo aí, mas é a realidade. A gente precisa, na verdade, desenvolver essas habilidades, que é o termo comportamental e o técnico. Eu tenho que ter esses dois fatores, senão eu não vou ser competente. E tem que ter atitude. Não adianta eu ter a técnica, ser boazinha, ser comportamental, se eu não tenho atitude. Eu sou uma pessoa morta, parada, não tenho atitude, não vejo as coisas, tá? Então, esse é o chá que todos nós devemos desenvolver. Se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. Tá bem? Nós temos também aqui um cenário, eu precisava mostrar para vocês que é uma realidade aí. Eu tentei dividir, né, em duas partes em relação ao RH. Então, eu tenho o RH. Hoje em dia, se a gente fazer uma estatística, a maioria das empresas, elas têm um RH imaginário. Já vou explicar o que é esse RH imaginário. Vocês veem que 89% de um RH imaginário é aquele RH que a empresa imagina que tem, mas não tem. E a realidade é 11%. 11% de um RH real. Vamos ver qual é a diferença agora dos dois. Eu estou rindo um pouquinho aqui porque o meu filho tá, mãe, fala mais baixo, mais baixo, e às vezes eu fico sorrindo que ele fica sorrindo do lado. Pessoal, o que seria um RH imaginário que a empresa às vezes tem, que entra nesse item aí dos 89%? Ela não tem um RH, ela tem um departamento pessoal, que é com foco muito administrativo. É tudo muito burocrático, muito centrado em papéis, tá?
Outro cenário aí do RH imaginário é muita rotatividade. Quando a empresa ela tem muita rotatividade, ela precisa fazer um diagnóstico e ver o que está acontecendo. Por que que as pessoas não ficam? Qual é o problema? Então, assim, precisa às vezes melhorar o foco da questão do recrutamento e melhorar a questão do recrutamento e da seleção. Tem alguma falha aí no sistema. Quando há muita rotatividade, as pessoas ficam pouco tempo na empresa, precisa ver o que está acontecendo. Esse RH imaginário é aquele departamento pessoal que é feito treinamentos, mas mais ou menos, sem uma sequência. Faz uma vez por ano um treinamento, faz de 6 em 6 meses um encontro, uma reunião. Isso não funciona na prática. Treinamento ele tem que ter uma sequência, um planejamento e tem que ser cobradas as ações. Se eu fiz um treinamento, eu preciso colocar em ação o que eu aprendi no treinamento. Eu preciso colocar em prática, tá? Senão, de nada adianta. É colocar em ação. Então, esse RH imaginário que muitas vezes essas empresas têm, é com esses focos aí. Ó. Departamento pessoal, muito burocrático, muita rotatividade e treinamento levado nas coxas, como se diz. Tá? Não é feito com intensidade e com planejamento. Esse é um RH imaginário. Que feito uma pesquisa, né, segundo aí os autores, 89% acha que tem um RH, mas não tem na realidade, tá? Olha de serviço aí que vocês têm pela frente. Mostrar esse cenário e modificar essa situação. Vamos lá. O que seria, então... Não, faltou o RH, volta um pouquinho para trás, Bel. O RH, os 11% do RH. Passa para frente, eu acredito que o slide esteja. Vai. Não. Aí depois eu quero voltar um pouquinho para trás. O RH com foco real, que é uma média de 11% das empresas que tem, elas fazem diagnóstico. Elas conseguem ter um mapeamento dos problemas, dos déficits, das soluções, mapear. Ela consegue ter um treinamento contínuo, implantar a questão do treinamento. E o treinamento ele precisa ser visto nas empresas, as consultorias, como algo para fazer a pessoa crescer. E não como algo que ela vai ver como um peso. Ai, meu Deus, de novo treinamento? Não. Ela tem que ter uma visão ampla, né? O endomarketing. Esse RH, os 11%, que é a realidade de algumas empresas que elas conseguem ter, o endomarketing, o que é? É um marketing que é feito interno. Eu consigo fazer com a minha equipe um marketing onde ela vai falar bem da empresa, ela vai conseguir, né, vender a ideia. Esse endomarketing, às vezes eu tenho um próprio endomarketing meu mesmo próprio, né, onde eu tenho uma visão positiva de mim mesmo, seria isso. Esses 11% que seria o real das empresas, que bom, né, que estão nesse nível, ela tem indicadores, ou seja, avaliações de desempenho. O grande up das empresas é isso, é fazer avaliações de desempenho. Eu quero falar mais para vocês depois dessa avaliação de desempenho, tá? A avaliação de desempenho eu trabalhei numa época na Ambev, né, que é a representação da Brahma, da Skol, de uma cervejaria, e se fazia muito essas avaliações de desempenho. E hoje as empresas têm implantado muito, que é você avalia, você se autoavalia, o seu gestor te avalia, o seu colega diretamente, os seus colegas que trabalham diretamente com você se avaliam, e você consegue ter um feedback de tudo isso. Do seu gestor, da equipe que você trabalha, e fazer uma autoavaliação de você mesmo. Aí você cruza todas essas informações. Isso é fantástico, isso a gente consegue crescer e ver o tanto que nós precisamos melhorar com a avaliação de desempenho. A gente pode retomar depois
melhor, eu posso passar para vocês alguns formulários, algumas coisas. E essa empresa, os 11%, ela tem uma gestão em projeto, vários projetos, e os projetos são implantados, reavaliados, analisados, entendeu? Ela precisa ter uma sequência, a questão dos projetos. Às vezes a gente tem uma pessoa na empresa que cria muito projeto, mas não executa. Não adianta nada, não resolve, tá? Então, os projetos, eles precisam ter uma sequência também. Então, vocês viram aí a diferença aí do RH, do imaginário, que é os 89%, que está em déficit, né? E os 11% que já teria já seria uma empresa já com uma visão melhor. Bom, quando a gente fala de consultoria, de treinamento, hoje eu coloco um treinamento mínimo, que seria o quê? Os treinamentos mensais, tá, nas empresas, 20 horas para os colaboradores divididos e 30 horas para os líderes, né? Então, isso precisa ser implantado, precisa ter uma sequência de treinamento. Não adianta, até isso é bom para a gente fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação. Quantos treinamentos você já fez esse ano? Mesmo que online. Já fez? Quantos? Livros. Já leram quantos esse ano? No mínimo 3? Então, a gente precisa estar em crescimento sempre, tá? Então, esse treinamento, ele precisa ter um planejamento. Não adianta fazer um treinamento único, ninguém muda num treinamento de 20 horas e permanece para sempre. Precisa ter uma continuidade, tá? E uma avaliação. E o treinamento, ele precisa ter um foco o quê? Comportamental, humano, nas habilidades e técnico também, tá? Então, eu preciso ensinar lá na minha empresa a pessoa da oficina a trabalhar a parte técnica, ele precisa participar de cursos, né, na área técnica, mas ele também vai precisar de treinamentos na área comportamental, que é para saber lidar com o cliente, é para tentar ter um manejo melhor na sua comunicação, é para ser uma pessoa melhor, tá? Então, o treinamento, ele tem que ter esses dois focos, comportamental e técnico. Se não tiver essa visão, um sozinho não vai resolver, ok? Temos aí, o quê? 15 minutinhos, mas daí eu vou usar um pouquinho mais só e vou abrir o portal lá para a gente tirar algumas dúvidas, tá certo? Bom, isso aqui nós já falamos. Aqui eu também já falei dessa questão, já comentei com vocês a diferença entre o RH e o departamento pessoal, né? Certo? E finalizando essa primeira parte, pessoal, qual que é o cenário atual que nós temos quando a gente fala de consultoria? Com foco em mercado, né? Em RH, recursos humanos, gestão de pessoas, né? O cenário atual é necessário investir nas pessoas. O principal capital humano é as pessoas de uma empresa, tá? E ter um banco de talentos, um banco de dados nessa empresa. Isso é muito importante nesse cenário atual. Vamos lá. Bom, a gente finalizou essa primeira parte, né, que eu trouxe para vocês, então. Eu fiz uma retrospectiva para vocês do que é consultoria, de como tudo começou, fui vindo, né, desde lá dos anos 60, 70, 80, 90, chegamos no nosso cenário atual. Falamos também sobre os diferentes tipos de consultoria, falamos as áreas de atuação de consultoria, falamos da questão da importância da consultoria, os benefícios das consultorias. Olha o tanto de assunto, muita coisa nós falamos hoje, hein? E agora eu queria só ver aqui um pouquinho com vocês, antes de entrar, só para uma partezinha bem rapidinho agora para a gente ir finalizando. Tem como aí levantar a mão para mim, só para ver a questão da frequência? A Adriele está aí? Adriele,
Sim. Alessandra. Só para mim ver aqui. Alessandra Alves. Não, né? A Aline. Não. Andréia Gama. Vão sinalizando. A Bianca. É Bianca Hitchens, não é isso? E tem a Bianca Caroline. Não? Quem é esse iPhone da Bianca? É Bianca Caroline? É? Não, professora, é a Bianca Hitchens. Tá, Bianca Hitchens, tá. Ok, coloquei aqui, presença. E a Bianca Caroline, não tá? Não. A Everaldina? Não. Giovana? Helena? Presente. Sim, professora. Tá, Giovana, Helena, ok. A Jéssica Mendes? Não. Juliana? Camila da Silva? Não. A Carita? Luana? Luana Nonato? Não. Lucas? Parece que eu tinha visto o Lucas. Sim. O Lucas eu vi. A Marcilei? Tá. A Luana tá aí. A Maria Aline? Tá. Maria Aline também. A Maria de Fátima? Não. O Paulo? Tá aí? O Paulo? O Pedro? Poliana? Solange? Taiane, não? Tainá? Tauana? Valéria? Vinícius e Wilke? Valéria. Tá, a Valéria tá aí. Tá. Uhum. Ok. Pessoal, muito bem. Então, veja bem. Temos isso Sim, já... ficava a conexão e consegui entrar agora de novo. Quem que é? O Lucas está aí também, né? Uhum. Tá. Pessoal, então assim, a gente está quase finalizando, tá? Eu vou passar para um outro slide. Que seria o quê? As características de um bom consultor, tá? É bem rapidinho essa parte. Prometo que estou finalizando. Tem uma característica mais importante dentro da consultoria é a imparcialidade, pessoal, a neutralidade na atuação de consultoria, tá? Então, assim, a gente tem que ser neutro, não pode nem puxar para o lado do gestor e nem para o lado dos colaboradores. Tem que ter uma neutralidade. Essa é uma característica fundamental. Outra característica são aspectos de importância que fazem parte, que é em relação à contratação, né? O profissional ele precisa ter habilidades com foco nas necessidades que a empresa vai exigir dele, tá? Isso cada um vai ver se consegue atender a demanda que for solicitada ou não. Outro item é a questão da qualidade e integridade das recomendações desse aconselhamento. Quando a gente for sugerir, eu gosto muito desse termo de consultoria, sugerir, tá? A gente não vai impor, a gente vai sugerir para o nosso cliente, tá? E por último, pessoal, a questão de não ter controle direto sobre uma determinada situação ou decisão. O consultor, ele não pode ter essa responsabilidade. Tipo, vamos supor que o gestor diga para ele, eu demito ou não demito determinada pessoa. Você não pode dizer
Nem que sim e nem que não. Você precisa provocar pensamentos e mostrar para esse gestor o que essa pessoa tem de bom e quais são os déficits dessa pessoa. Mas a decisão final sempre será do gestor, tá? Você não tem essa liberdade e não terá de decidir sim ou não. Imparcialidade. Esse é o segredo da consultoria. Certinho, queridos? Tá? Deixa eu só... eu quero disponibilizar aqui as referências, vou colocar esses slides, é tudo muito corrido, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da aula. E gostaria até do feedback também, vão falando lá no fórum, vão conversando comigo pelo WhatsApp. Eu prefiro que seja até lá no fórum, senão o WhatsApp toda hora fica despertando, né? Fica sinalizando para a gente. Então, assim, sinalizem como foi nossa aula, se gostaram, se conseguiram compreender bem os conteúdos. Eu, na verdade, eu estou aqui, foi um prazer enorme estar com vocês nesse tempo. Algumas falhas, né, a gente tem, mas a gente vai tentando sanar e vai melhorando um pouquinho. Eu vou colocar algumas questões lá de enquete sobre essa aula. Eu gostaria, elas vão ter um prazo para serem respondidas até domingo à noite, pode ser meia-noite, porque na segunda-feira a gente tem outra aula. Então, assim, não deixem acumular atividades, tá? A gente vai fazer as atividades, assim, já avaliativas, né? E já vai valendo um pontinho aqui, um pontinho ali. Eu vou colocar lá dentro da enquete, no portal de vocês, essas atividades, para vocês ir tirando também as dúvidas, mas não deixem acumular. As atividades, elas vão ter um prazo para serem entregues, porque segunda-feira a gente já tem outra aula com outro tema. Então, o ideal é que vocês aprendam, que consigam entender, né? Essas aulas remotas não são fáceis, mas assim que vocês consigam compreender. Eu quero que vocês aprendam com essa disciplina, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês. Adorei estar aqui com vocês, mesmo que assim, só eu falo, né? É tão bom uma aula presencial, mas adorei estar aqui, tá? Muito obrigada, e eu vou estar postando os slides. Podem ficar tranquilos, tá, Luana? Eu vou postar lá os slides e essa aula também vai ficar gravada. Um grande beijo no coração de vocês, se cuidem e até segunda-feira. Obrigada, professora. Foi muito boa a aula, gostei bastante. Obrigada, obrigada. Um beijo. Se cuide.